Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje o capítulo 16 do segundo livro dos Reis. Nós estamos já concluindo os estudos que falam acerca dos reis de Israel. O capítulo 17, o próximo capítulo, vai ser o último capítulo a falar sobre os reis de Israel. Mas esse capítulo 16, ele inicia falando dos reis de Israel. E ele inicia falando da mesma forma que sempre registrou desde o início. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Sempre, quando os reis de Israel, os reis de Judá, eles começavam a governar, existia essa avaliação cronológica e de datas com respeito à época e fazia-se uma cronologia entre o rei de Judá, o reinado de Judá e o reinado de Israel, para fazer uma situação de como e quando se começou aquele reino. E fala-se da idade dos reis, quando eles começaram a reinar, quanto tempo reinou, o que eles fizeram, e essa avaliação, ela não é feita em nenhum outro tipo de povo. Nós não vamos ouvir falar sobre a Síria que fez isso, sobre o Egito, sobre qualquer outro povo, não se tem essa avaliação, somente o povo de Deus. Desse povo que, a partir de Davi, eles foram chamados para ser os pastores do povo de Deus. É aquele povo que representaria a vontade de Deus diante das nações. Então, essa avaliação, ela é uma avaliação exclusiva do povo de Deus. E, infelizmente, durante o tempo do mandato desses reis, a maioria deles fizeram aquilo que não agradava ao Senhor. Quando nós avaliamos os reis de Judá, existe uma avaliação como Davi, não como Davi. E ainda nos reis de Judá, tem lá ainda Jorão. Algumas versões falam Jeorão, que era filho do rei Josafá, Acasias, que era filho do rei Jorão, e também daquela Atalia, que não há uma avaliação com respeito a ela, porque Deus nunca considerou ela, porque ela foi uma usurpadora. E fala que eles foram como Acabe, mesmo governando Judá, mas eles foram como Acabe. E Acabe, como nós sabemos, ele foi o pior rei de Israel. Fala de Jeroboão, mas qual foi o pecado de Jeroboão? Jeroboão, ele teve um reinado e ele fez uma adoração paralela a que se fazia em Judá. A orientação de Deus era que o povo de Israel adorasse ao Senhor naquele local que o Senhor havia escolhido. Mas Jeroboão, ele teve a preocupação, o medo do povo ir a Judá e ficar lá, então ele não quis que o povo fosse a Judá adorar ao Senhor no templo em Jerusalém. Então ele procurou uma adoração paralela, nada muito diferente daquilo que se faz hoje em dia, para atender os interesses de muitos tipos de pessoas, denominações, entidades, assim por diante. Procura-se uma adoração paralela, favorável à vontade daquelas pessoas que dirigem certas entidades. E foi o que Jeroboão fez. Ele produziu aqueles 2 bezerros de ouro e ele conduziu, levou o povo a adorar aqueles 2 bezerros de ouro. Mas no caso de Acabe, que é considerado o pior rei de Israel, o que ele levou Israel a fazer? Ele levou Israel
a uma adoração, adorar a Baal, que era uma entidade que foi trazida para Israel através da mulher de Acabe, através de Jezabel. Jezabel, ela era filha de um rei de Sidom, que hoje é o Líbano, e ele, além de rei, ele era um sacerdote de Baal. E essa mulher levou todo o povo de Israel a adorar Baal, ela juntamente com Acabe, seu marido. Passaram a adorar Baal e afastaram o verdadeiro Deus de Israel. O caso que Jeroboão ele não fez, ele dizia que estava adorando a Deus e a sua maneira. Ele procurou algo assim alternativo. Mas Acabe e Jezabel, eles procuraram realmente fazer com que o povo desviasse totalmente dos caminhos do Senhor e viesse a servir a Baal. E qual era a principal adoração de Baal? O que o povo fazia para adorar a Baal de uma forma assim maior? Era o sacrifício de pessoas, sacrifício de criança, sacrifício humano. Isso em função de uma coisa muito comum hoje em dia, em função da prosperidade. A maior bandeira de Baal era a prosperidade. E por isso se adorava a Baal. E Mateus 6:24, Jesus falou que não poderíamos servir a dois senhores. Ou nós devemos agradar um ou desagradar ao outro. Não podemos servir a Deus e não podemos servir a Mamon. Mamon é o mesmo Baal. Passou-se os tempos, remontou-se as datas e hoje continua se adorando a Baal com o nome agora de Mamon. E isso está infiltrado em todas as partes da sociedade, nos governos, nas entidades e, por que não dizer, na maioria do povo religioso. Hoje se adora a Mamon e não é estranho de que até hoje se sacrifica pessoas ao deus Mamon. Sempre se ouviu falar que até em Brasília sacrifica, em várias partes do Brasil se mata para sacrificar a Mamon para ter prosperidade e outras coisas. Situação que no meio do povo de Deus, assim por dizer, muitos estão sacrificando os seus filhos também a Mamon, né? Dão de tudo, uma vida às vezes muito boa, uma vida com muita fartura, uma vida tranquila, com muitos estudos de primeira qualidade, mas é tudo direcionado a Mamon. Deus não é o principal, Deus não é o centro, Deus não está no alvo de muitas pessoas, as pessoas não se preocupam com servir ao Deus verdadeiro. Isso é muito triste, né? E quando nós olhamos para a situação desses reis de Israel, nós vamos olhar aqui, retrocedendo um pouco, já nos últimos capítulos, nós vamos perceber que todos os reis anteriores tiveram uma vida muito turbulenta. A maioria foram mortos e o seu lugar foi ocupado pelos seus assassinos. E quando olhamos assim para o caso de Peca, ele matou o seu antecessor Pecaías e assumiu o seu lugar, né? E assim vai terminando. Esse é o penúltimo rei de Israel, de forma trágica vai terminando o reinado de Israel. E começa dizendo, no ano 17, Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Então, nessa situação, nesse contexto, começa a reinar esse homem, Acás, filho de Jotão, é um rei que
pelo que se sabe, não tem nada assim contra a administração dele, contra a vida dele, não há relatos de que ele seja uma pessoa pecaminosa, mas o seu pai, Acas, esse que assumiu o trono, o texto diz que ele reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, né? Então, essa é a avaliação que está fazendo desse rei Acas. Uma avaliação muito triste, porque ele não fez como fez Davi, seu pai. E essas avaliações, elas são muito importantes. Quando nós olhamos para esses 3 reis que nós falamos, de Acasias e de Atalha e de Jeorão, o texto diz que eles serviram a Baal. Eles foram como Acabe, né? Mesmo sendo de Judá, eles tiveram uma vida como Acabe, que foi um adorador de Baal. E aqui nós estamos vendo, falando que Acas, ele governou por 16 anos e não fez o que arreta aos olhos do Senhor, ele foi reprovado. Não fez nada como Davi, seu pai. Mesmo sendo da descendência de Davi, ele não fez como Davi. E o versículo 4 diz, porque andou no caminho dos reis de Israel. Mesmo sendo de Judá, ele andou no caminho dos reis de Israel. E até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Que situação trágica. Esse rei foi chamado para ser podemos dizer assim, um pastor, aquele que haveria de conduzir o povo de Judá em obediência e em temor ao Senhor. Ele ele teve uma vida andando no caminho dos reis de Israel. E até seu filho fez passar pelo fogo. Essa avaliação desse rei, nós só vamos encontrar somente o único rei lá na frente, Manassés, que agiu dessa forma, fazendo passar o seu filho pelo fogo, sacrificando o seu filho de acordo com o costume de alguns reis de Israel. Uma situação muito trágica. Judá, que é o povo de Deus, aquele povo do qual haveria de nascer aquele que seria o redentor da humanidade, está aqui sacrificando seu filho a Baal. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Ele, além de fazer isso, ele saiu sacrificando debaixo de todo o arvoredo, nos altos, em todo lugar. Tudo que esse rei pôde fazer, do rei Acas, que ele pôde fazer para afrontar a Deus, ele, como rei, ele fez. E qual foi a resposta de Deus para o povo de Israel, para que eles não sacrificassem mais nos altos? Deus planejou construir um templo na principal cidade, em Jerusalém. E lá foi construído um templo para que, não em uma cidade, não em um estado, não em uma tribo, não em qualquer lugar, mas exclusivamente ali, o povo deveria subir para adorar o Senhor, isso para evitar a idolatria. Mas, infelizmente, aqui nós estamos vendo esse rei Acas, rei de Judá, ele transgredindo o mandamento do Senhor. E o versículo 5 diz, então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar e cercar o Acas. O que está acontecendo aqui? Esse homem que transgrediu os preceitos do Senhor, ele agora está sendo atacado, estão reunidos o rei de Israel e o rei da Síria para atacá-lo. Ele se viu numa situação de muito aperto. E o texto diz que eles não puderam vencer. Eles não puderam vencer, mas lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 8, aliás, capítulo 28, 16 em diante,
vai dizer que eles fizeram assim um grande estrago lá em Judá, mas estragaram muito, deram muito, mataram mais de 120 mil pessoas e destruíram muitas coisas, levaram muitos cativos. E Judá, ele ficou numa situação muito desfavorecida. Está dizendo no versículo 6, naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. Os sírios vieram a Elate e habitaram ali. Ou seja, o território que Judá tinha tomado da Síria, agora a Síria consegue tomar de volta. E o versículo 16, isso lá de 2 Crônicas, capítulo 28, diz: naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Ele ficou numa situação tão desesperadora com o ataque que Israel e que a Síria fez a ele, que ele pediu socorro agora para a Síria. Porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes, a Ajalon, e a Gederote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timna, e os lugares da sua jurisdição, e a Gins, os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Judá só está perdendo território, perdendo terreno, só está sendo enfraquecido por causa da sua rebelião contra Deus. E o versículo 19 diz: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Então, nós estamos vendo aqui que tudo isso que está acontecendo, esse ataque com muitas mortes, com muito saque em Judá, foi em função da sua rebelião contra Deus. O Senhor querendo humilhar Judá. Quem sabe para fazê-lo retornar à vontade de Deus. E lá no versículo 7, diz: Acaz enviou mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. O que ele está fazendo? Ele foi atacado pelo rei da Síria e por Israel, e agora ele está pedindo socorro para o rei da Síria. E está dizendo: olha, eu sou seu servo, vem e me socorre, eu sou teu filho, livra-me das mãos do rei da Síria e da mão do rei de Israel que levanta contra mim. Interessante é que lá no livro de Isaías, capítulo 7, vai dizer que, a partir do versículo 2, que e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Quando eles ficaram sabendo que houve essa aliança entre Israel, entre Efraim, que é Israel, e a Síria, e o coração deles ficaram como árvores do bosque, quando é tomado pela ventania, eles ficaram desesperados. O versículo 3 diz: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear Jazube saiam ao encontro de Acaz ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria do filho de Remalias. Ou seja, o ardor da ira de Israel e da Síria. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartemo-lo entre nós e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeal. Era para repartir Judá e colocar outro rei lá em Judá. Assim diz o Senhor: isso não subsistirá, isso não vai acontecer, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco será Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído, deixará de ser povo. Quer dizer, o tempo faltava,
para que Israel fosse destruído, deixasse de existir. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede-me para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor meu Deus. É uma situação delicada desse homem rebelde que estava buscando socorro da Síria. E Deus manda Isaías ir ao encontro dele e falar para ele: olha, pode confiar, isso não vai acontecer. Não por causa de Acaz, não por causa de Judá, mas por causa da misericórdia, por causa do projeto que Deus tinha para com Judá, e Deus não ia permitir de forma alguma que ele fosse destruído. E os seus corações estavam completamente abalados, a tal ponto de Isaías falar para ele, pedir um sinal, ou no céu, ou na terra, em qualquer lugar. E esse rei perverso, ele dá uma de temente a Deus, dizendo: olha, eu não vou tentar ao Senhor, meu Deus. Mas o Senhor tinha dito para ele pedir um sinal. Mas, infelizmente, esse homem não acredita no Senhor, na palavra do Senhor, e ele procura o rei da Síria. E quando ele procura o rei da Síria dá ouvidos, né? Ouvido entre aspas, porque a Síria levou muita vantagem em cima de Judá, e mesmo assim ouviu, invadiu a Síria e destruiu, levou o povo da Síria cativo e matou o rei lá da Síria. E aí nós vamos ver uma situação assim interessante, está a partir do versículo 10. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ou seja, esse rei da Síria, ele foi lá na Síria, ele invadiu, destruiu, saqueou, matou o rei, reizinho da Síria, e agora o rei Acaz está indo lá para encontrar com ele. E Acaz, quando ele encontra com esse rei, ele viu lá os altares de Damasco, da Síria, e ele achou muito importante, ele achou que todas as vitórias que a Síria tinha tido até o momento, ele achou que eram os seus deuses que estavam dando aquela vitória. Então, ele resolve, assim por dizer, surrupiar os deuses lá da Síria. E aí ele pega aqueles reis e ele leva para Judá. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse a Damasco. Nós vemos assim a situação de decadência daqueles que foram chamados em Judá para representar a vontade de Deus, aqueles sacerdotes. Está aqui o sacerdote Urias, que tinha a obrigação de resistir e de não aceitar, em hipótese alguma, construir no templo do Senhor altar a deuses estranhos. E aqui nós estamos vendo a prontidão desse sacerdote Urias. Antes que o rei Acaz viesse a Damasco, ele já tinha feito. Ele tinha feito isso aí. Nós estamos vendo a degradação, passo a passo, de Judá. E uma situação muito terrível, porque Israel, daí a pouco tempo, já não vai mais existir. E daí mais alguns anos, Judá vai ser levado cativo também pela Babilônia por causa dos seus pecados. Nós temos um exemplo lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do rei Uzias e o sumo sacerdote Arias.
está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz: mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Esse rei Uzias, por longos anos, por décadas de anos, ele foi rei de Judá, e ele foi um homem até aí temente ao Senhor, mas ele resolveu usurpar aquilo que ele não tinha direito. E ele adentra ao templo para ele sacrificar aquilo que não tinha direito. E aqui está dizendo que ele fez isso porque o seu coração se exaltou. E o versículo 17 diz: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, homens completamente diferentes desses homens que estavam aqui junto com o rei Acás. Estavam ali bajulando, estavam ali praticamente adorando o rei Acás. Então, esses sacerdotes, Uzias, mais esses 80 homens de Deus, na época do homem, do rei Uzias, eles resistiram, está no versículo 18, e resistiram ao rei Uzias. Disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso a sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que Deus o ferira. E a diferença desses sacerdotes na época do rei Uzias e desse sacerdote na época do rei Acás, que estava naquela condição de servir, de bajular, de fazer a vontade do rei Acás, e não se importou em transgredir a lei do Senhor. Por isso, tanto Acás quanto Urias e os demais que fizeram isso, que profanaram completamente o templo, eles pagaram um preço muito alto. E voltando ao versículo 12 do capítulo 16, está a narrativa ainda falando do rei de Damasco, do rei de Israel, que viu esse altar em Damasco e chegou ao altar. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou. Quando o rei Acás, ele volta, e que o rei, que o sacerdote Urias já tinha feito aquilo ali antes que ele chegasse, ele voltou, e a primeira coisa que ele fez, ele foi sacrificar, fazer sacrifício naquele altar que o sacerdote Urias tinha feito. No versículo 13 diz: e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. E lá no versículo 24, do capítulo 28, tem um dado assim muito chocante. Isso é 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 24, que diz que ajuntou a rebelião do rei Acás contra Deus, era tão grande, desse rei de Judá, era tão grande, que diz que ele ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Que informação terrível! Ele fez em pedaços tudo que era do Senhor, tudo que sobrou, porque boa parte disso aí ele tinha dado para o rei da Síria, para defendê-lo do rei da Síria e do rei de Israel. Então, como se ele quiser dizer que Deus não me defendeu, Deus não fez nada,
por mim, então agora eu estou quebrando tudo. Eu vou colocar outros deuses e vou fechar o templo do Senhor e vou agora sacrificar em todos os cantos de Jerusalém. Foi um rei assim muito, muito perverso. Igual a ele nós vamos encontrar somente Manassés. Porém, versículo 14, lá do capítulo 16, porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele retirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado norte. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimento e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue do sacrifício, e espargirá nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. Quer dizer, ele está levando todo esse povo de Judá a uma completa idolatria. E está usando ali um altar ali para que ele pudesse inquirir, buscar desviações disso ali. Ele vou ajudar ele como pastor, que deveria conduzir esse povo a uma adoração perfeita diante de Deus, ele está levando esse povo a uma completa rebelião contra Deus. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases de cima delas e tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e o pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que para os sábados ficaram na casa e a entrada real externa tirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Quer dizer, ele está assim dilapidando, destruindo completamente tudo aquilo que era para adoração ao Deus verdadeiro. Ele estava muito interessado agora em fazer a vontade, em servir o rei da Síria, que agora ele passou a ser escravo dele. Ora, os mais atos de Acás, o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá, e dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui, quando fala de Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar, a gente fica pensando como que um homem igual o rei Jorão, né, algumas tradições falam Jorão, teve um filho como Josafá, né? E como que um homem igual a Acás teve um filho como Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus, né? É um contraste muito grande. O rei Jeorão, aliás, o rei Joás, pelo menos, ele fez uma aliança com Acabe e deu seu filho em casamento para casar com Atalho, Atalia. E a gente imagina por quê. Podemos imaginar por que esse filho de Joás, aliás, Josafá, foi um rei tão perverso. Mas tem pelo menos uma justificativa, porque o seu pai o deu em casamento a essa mulher rebelde, filha dessa mulher rebelde. Mas aqui, nós estamos vendo aqui a obra assim da graça de Deus, porque esse homem Acás, ele teve um filho tão temente ao Senhor como o rei Ezequias, que depois dele reinou em seu lugar. Nós vamos ver depois também o rei Josias, que vai ter um filho tão perverso como o rei Manassés, que vai ser um pouco pior do que esse rei Acás. E assim, irmãos, vai terminando a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Logo no capítulo 17, não vai falar pela última vez da história dos reis de Israel, porque eles serão completamente destruídos e não haverá mais o reinado de Israel. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, entender que, assim como esses reis tiveram um chamado para viver uma vida em obediência, em temor ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor,
e aqueles reis não fizeram, nós também fomos chamados para servir ao Senhor. E aqueles reis pagaram um preço muito alto. Quando nós olhamos para o fim daqueles reis, todos eles tiveram uma morte violenta, uma morte terrível, né? E quando nós olhamos para o filho do rei Josafá, rei Jorão, ele teve uma morte muito violenta, o rei Jorão. Ele morreu, as suas entranhas saindo completamente. E ele sofreu muito. E esses reis pagaram um preço muito alto por causa da sua rebelião contra Deus. E que nós possamos enxergar que não vale a pena nós rebelarmos contra o Senhor. E olhar também qual foi o final desses reis que foram obedientes, deram um padrão de obediência ao Senhor. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações.